Olá, pessoal. Hoje o mundo político faz uma reflexão sobre a condição da mulher nestes tempos de pandemia. O protagonismo feminino na linha de frente do combate à Covid-19. Os impactos sociais, morais e políticos do isolamento, o trabalho triplicado e o agravamento de velhos problemas como a violência doméstica. Eu vou conversar com Marlise Matos, que é coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade Federal de Minas Gerais. Marlise, obrigada por atender a gente, hein? O prazer é todo meu, Vivian. Marlise, a pandemia, a gente pode dizer que trouxe novas reflexões para a condição da mulher? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, Vivian, e gigantescos desafios também, né, para nos fazer refletir, né? Tem muitas questões que a discussão feminista e a discussão de gênero, né, e especificamente os direitos das mulheres estão sendo muito fortemente atacados, inclusive, também nessa pandemia, né? A gente tem aí o aumento, o incremento da violência doméstica. A gente tem uma linha de frente cuja a força de trabalho, né, na saúde é feminizada. Se a gente olha para a educação e o acúmulo, né, das jornadas em função do trabalho remoto que muitas das professoras são obrigadas a fazer com seus filhos dentro de casa, e tudo isso, essa quantidade de jornadas e de dispêndio de tempo que ninguém pensa, ninguém fala sobre isso, também, né, aí, prejudicando, inclusive, com força mesmo a saúde mental, né? Eu acho que vamos ter consequências muito graves de saúde mental ao fim, né? Quando sairmos desse processo todo, acho que as mulheres vão estar fortemente abaladas, sabe, Vivian, por tudo isso que tem acontecido. Vamos voltar nessa questão, num dos pontos que você tocou, vamos começar por ele, que é a presença feminina na linha de frente, né, do combate à pandemia, que não é um fenômeno só nosso, é um fenômeno mundial, mas aqui, né, é impressionante, o percentual é impressionante. Um artigo seu menciona 90%. Isso, de nível superior. De nível superior, e a gente sabe que as que não são de nível superior também tem uma quantidade imensa de mulheres. No mundo, eu colhi um dado que é 70% dos profissionais de saúde em todo o mundo são mulheres. Vivian, as profissões do cuidado, né? Pois é isso aqui, é aí que eu queria chegar. É a questão do cuidado que leva a esses percentuais, quer dizer, a trajetória, né, que é o lugar que a mulher ocupa do cuidado? Eu acho que é uma das explicações mais plausíveis, né, mais razoáveis para a gente compreender essa sobre-representação tão maciça de mulheres, né, nas profissões da saúde, né? E se a gente pegar nutricionistas, né, Vivian, chega a 95%, ou seja, né, é uma categoria de mulheres, né, ocupada por mulheres. Né? Se você pegar, né, técnicas e enfermeiras, técnicas de enfermagem e enfermeira, também, eu acho que chega a 78%, assim como fisioterapeutas. Né? Então, assim, uma explicação a mais razoável possível é essa da divisão sexual do trabalho, que a gente tem historicamente enraizada, que é uma divisão sexual patriarcal do trabalho, né? A gente, em outras oportunidades, já falamos sobre isso, né? Onde você coloca as mulheres, né, reservadas aí ao espaço da família, né? Como se o lugar legítimo da atuação delas fosse o mundo doméstico, é quase como um desdobramento do mundo doméstico. Elas vão para as outras profissões onde há um transbordamento dessa ética do cuidado, né? Como a gente sabe que está na profissão, na área de saúde, como a gente sabe também que acontece na área da educação. Então, acho que é isso, assim, essa divisão, né, que o patriarcado lá no início da modernidade estabeleceu entre esfera pública, masculina, política, esfera privada, feminina, cuidados, doméstico, isso é algo que a gente é herdeiro e vem arrastando, né, essa construção. A trajetória social dada, né?
E aí é necessário a gente refletir sobre isso também em algum momento, né, Vivian? Porque todos nós devíamos, nesse momento, especialmente numa crise sanitária dessa magnitude, né, estar cuidando. Isso não pode ser uma atribuição exclusivamente feminina ou só associada ou vinculada às mulheres, né? Porque isso é uma sobrecarga, né, amiga? Pois Muito é, justamente. Isso nós estamos falando das mulheres que estão na linha de frente do combate à Covid, que estão ali encarando o dia a dia dos hospitais, né, do atendimento, dos isso. prontos-socorros, enfim. Falando em cuidado, em exercício do cuidado, aí se a gente vai para o ambiente da casa, eu tenho a impressão que isso está elevado, não é? Potência bem aumentado, não é? Bem agravado. Podemos dizer Exato. isso porque você tem as crianças em casa, os idosos Sim. precisando de proteção, enfim. Não, e fora, Vivian, o gerenciamento dessa vida doméstica também, sabe? Que isso exaure, isso suga, né, a quantidade de energia, não é só as jornadas, né? Porque a gente sabe que as mulheres, né, que podem estar nessa condição privilegiada do trabalho remoto e do isolamento social, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que isso também tem um atravessamento de renda, de classe, de cor nesse processo, porque quem são as mulheres que são as empregadas domésticas, que infelizmente tem muitas, né, que estão no trabalho, né, que estão trabalhando mesmo com a pandemia. As mulheres que são caixas de supermercado, né, essas, infelizmente, quase sempre não podem ficar nessa condição do isolamento. Então, estão se expondo, né, aos riscos, né, da contaminação, por conta também de um processo histórico, eu acho, onde a precarização do mundo do trabalho, ela trata as mulheres muito diferente do que ela trata os homens, ou seja, os trabalhos das mulheres, em geral, né, além da diferença salarial que a gente sabe que existe um processo de precarização dessa força de trabalho feminina. Então, sim, as mulheres estão no risco na frente, porque elas são lá as enfermeiras, as técnicas, as nutricionistas, as faxineiras, as cozinheiras, elas estão também em risco porque são as funções mais precárias que elas ocupam, que também têm que ir para o trabalho, mesmo na situação de pandemia, e não podem ter o privilégio de ficar no isolamento, e elas estão em risco dentro de casa, né? E estão em risco por conta da violência doméstica que está escalando, e estão lidas pela quantidade de trabalho. Os números estão mostrando isso, né? Sim, sim. Infelizmente, um fenômeno mundial, a gente já perdemos as contas das vezes, né, que a gente já falou sobre esse assunto, como o fenômeno da violência contra as mulheres é um fenômeno que tem a ver com o domicílio, né? É uma violência. Se existe violência contra os homens, claro que ela existe, mas ela é experimentada muito mais fora do domicílio, na rua, no mundo público, e a violência que é exercida, né, contra as mulheres, a imensa parte, a maior parte dela é no mundo doméstico, né? E aí a gente tem que lembrar, você falou, as crianças estão em casa, né? Porque as escolas estão fechadas. Então, idosos também, a gente tem que imaginar que tem, né, pessoas de mais idade. Essa mulher está tendo que fazer o trabalho remoto, ela está tendo que cuidar do almoço, da casa, da família, da escolarização das crianças, sabe? Com qual sanidade mental, né, que a gente vai cobrar que essas mulheres deem conta, né, de fato, de tudo isso, né? E aí não é de surpreender que as tensões no domicílio, que a violência, né, seja uma das, né, possibilidades aí dessa experiência, né, de sobrecarga, de tensões sobrepostas, né, nas jornadas e no trabalho feminino, né? Porque é algo que no cenário que a gente sabe que a gente já vive, já existia e agora se intensifica, né, de maneira dramática. A gente pode dizer que esse cenário de violência ele pode estar, então, piorado, ele pode estar agravado mesmo, os dados, os números. Eu não tenho dúvidas. Então, vamos ter dois fenômenos que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Os registros de ocorrência, é bem provável que a gente tenha um decréscimo. Por quê? Porque, claro,
as mulheres não estão podendo ir até uma delegacia, fisicamente, né, fazer um registro na delegacia. Agora, a gente acabou de aprovar, né, numa lei, até pela Assembleia Legislativa de Minas, que as mulheres façam o boletim de ocorrência online, porque não podem fazer, elas teriam que se deslocar fisicamente e ir presencialmente a uma delegacia para fazer o registro, né, de uma situação, uma experiência de violência. O que as pessoas não iam fazer, né? Se você está vivendo, especialmente agora nesses últimos meses, né, em que a gente ainda estava aprendendo a lidar, né, com essa situação do isolamento social, houve o aumento da violência, sem nenhuma dúvida, e vários dados indicam isso, né? Quando a gente tem dados, todos eles são bastante evidentes e consistentes no sentido de mostrar que aumentaram os episódios de violência doméstica e conjugal, mas vão cair os registros, porque as mulheres não estão saindo para fazer o registro, né? Uhum. Agora, você acredita que nós temos aí uma situação bastante confusa no país de enfrentamento da pandemia, não é? Não houve em nenhum momento uma capacidade dos governantes de sentar e discutir estratégias conjuntas. Está mais ou menos no salve-se quem puder. Você acredita que isso agrava a situação? Inclusive, tem até um projeto parado, quer dizer, parado não, ele foi votado na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara e continua. A pandemia está correndo, e que beneficiaria em alguma medida, né? Seria uma atenção à situação da mulher. Mas, falando em geral sobre as minorias no país, elas estão sofrendo, você acredita que elas estão sofrendo mais? Nenhuma dúvida. Essa falta de, digamos, de coordenação, de interação, não, eu acho que, de diálogo? Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu acho que a gente vive um apagão de coordenação federativa, né, dessa crise sanitária, que é talvez a pior situação, né, humanitária e de crise sanitária que a gente já tenha vivido na história da humanidade. A gente não tem que diminuir o tamanho desse problema. É um problema de magnitudes imensuráveis e a gente não saberá, ainda não tem condições de medir os impactos e as consequências. Nós vamos ter, por via, né, imediata, uma crise econômica que já está instalada, né? A gente já sabe que a gente vai ter uma crise econômica sem proporções, né? E a gente não tem garantia nenhuma de quando é que a gente vai ter as condições de saúde, né, de higiene e de poder restaurar algum tipo de normalidade, tá? Então, assim, a ausência de uma coordenação federativa pelo governo federal na minha opinião, praticamente criminoso, Vivian. Por quê? Porque assim, é óbvio que a gente vive na cidade, a gente vive no nosso município, a gente não vive na União, mas o município, ele primeiro tem limites orçamentários evidentes, né? Que já estão constrangidos pela própria experiência de ter que lidar no cotidiano e no dia a dia, né, com uma situação epidêmica da gravidade e da magnitude que é essa que a gente já tem. Então, falta recurso, né? Provavelmente está faltando recursos humanos. Então, assim, e você não tem, e a gente tem um sistema único, Vivian. Pensa nessa contradição. O Sistema Único de Saúde, ele tem que ter a estrutura da sua governabilidade, ele tem que passar pela União. Né? Há mais de mês que a gente tem um ministro da Saúde interino no âmbito da pior crise sanitária da civilização. Né? Que a gente tem Interessante que essa questão do aspecto do SUS, os especialistas no SUS, há 2 meses, mais para o início da pandemia, julgavam que o SUS seria um canal de estratégia fundamental para o combate à pandemia. O que parece é que isso ficou pelo caminho, não é? O SUS está trabalhando de forma... cada lugar faz o seu sem uma coordenação. A palavra é descoordenação. Né? Assim, infelizmente, as ações que deveriam estar orquestradas, né? Todas elas alinhadas num sentido
né, buscando um resultado final, que é a saída, né, a lidar, né, não só com o achatamento da curva, mas tentar sair o mais rápido possível, né, com a preservação o máximo das vidas, a gente não consegue ver isso, a gente está deixando ensaio e erro, né? Como você não tem uma coordenação central do processo, as pessoas estão tentando, fazendo iniciativas e elas voltam atrás, e aí a gente, ao invés de ter um surto, né, e um momento de expansão da epidemia, a gente vai ter 2 surtos, a gente vai ter 3 surtos. Essa é a consequência. O Brasil provavelmente, Vivian, será o último país a sair, né, dessa crise, né, porque agrava-se a nossa situação com a nossa crise política. Né? Então, assim, eu queria chamar a atenção para isso. Não é homogêneo o impacto dessa crise sobre a vida das pessoas, não é isonômico, não é todo mundo que está vivendo esse impacto. Tá? As mulheres estão vivendo esse impacto de maneira absolutamente desigual e injusta. As pessoas pobres, as pessoas negras, os indígenas, a devastação da chegada do Covid-19, sem nenhuma intervenção do governo central, da União nesse processo, porque os territórios indígenas, né, você tem lá, né, a FUNASA, a FUNAI, que são as entidades que têm que prover, né, a garantia integral à vida dessas populações tradicionais, simplesmente elas estão por si próprias, assim como as nossas comunidades, nas nossas favelas, né, a grande parcela da população pobre desse país resolvendo esse problema por conta própria, cada um por si, né, com apoios, claro, emergencial, auxílio emergencial, né, um apoio de cesta básica de uma prefeitura aqui e ali, mas isso não é sistêmico, isso é algo que as pessoas estão construindo no desespero, pela ausência de um projeto de coordenação e um plano de ação coordenado para enfrentar essa epidemia. Né? Então, nós vamos viver consequências que são devastadoras e vão ter impactos que são devastadores, ainda mais para esses segmentos da população. Você enxerga nas organizações, nos movimentos, os coletivos da sociedade civil algum tipo de articulação no sentido de como é que isso está acontecendo? No sentido Sem dúvida. Eu acho que sim, eu enxergo isso. Eu participo, né, de várias iniciativas, né? A gente eu me envolvo. Tem um esforço extra nesse sentido, nesse momento? Sim, por exemplo, eu tenho acompanhado, né, assim, as comunidades criaram estratégias próprias para lidar, né? Então você tem Periferia Sem Coronavírus, né, que se articula através de um grupo. O grupo de WhatsApp é um espaço de articulação de ações, né, onde as pessoas propõem, organizam, se mobilizam, criam frentes, né, buscam financiamento, buscam apoio do empresariado, né, de grupos da igreja. É muito impressionante. Assim, a sociedade civil brasileira vive muito vibrante. Se não fosse isso, sabe, eu acho que a gente estaria, assim, de fato, na situação mais deletéria possível. Então, as mulheres se mobilizam, se organizam nas suas comunidades. As lideranças comunitárias, elas são, com frequência, também mulheres, né? Então, são mulheres negras, mulheres chefes de família. Então, essas mulheres estão, assim, se desdobrando em 5 milhões para poder dar conta, né, de conter o avanço do coronavírus nas suas comunidades, pedindo apoio para ter kit de higiene, pedindo apoio para ter cesta básica para distribuir, porque as pessoas já estão passando fome, Vivian. A verdade é essa. Né? Você já tem comunidades inteiras, as ocupações urbanas, você tem situações de vulnerabilidade e risco gravíssimas, né? Que o Estado vai chegar, mas ele vai chegar, né? Ele não chegou. Nós já vamos para quase 90 dias. 3 meses. Experiência de isolamento. Então, eu acho que se a gente não tivesse... Hoje, está fazendo 3 meses que eu estou trabalhando de casa. Exatamente. Aí 3 meses. Está em isolamento. E aí, assim, as comunidades, de fato, eles têm um jargão, sabe, Vivi? Eles chamam, nós por nós, sabe? Eles mesmos se dizem que eles estão mesmo por conta própria, né? Porque o auxílio emergencial do governo federal está chegando, mas chega muito devagar e em escala
muito aquém da urgência e da premência e da necessidade, porque a fome não espera, né? A Prefeitura de Belo Horizonte tem dado auxílios, né, eventuais aqui e ali, né, cesta básica para as escolas também, merenda, substituiu a merenda escolar por alimento, mas pensa na situação da população de rua, né, que em Belo Horizonte, como a gente já sabe, cresceu assustadoramente nos últimos anos. É só andar pela rua, né? E aí agora é que a gente conseguiu, né, através de muita luta política, um espaço ali na Serraria Souza Pinto que vai acolher as pessoas em situação de rua para tratá-las dignamente diante dessa pandemia, porque kit de higiene, fala sério, álcool gel, né, máscara, né, assim, a gente está falando realmente das populações que estão em risco mesmo, e que o que chega, né, do recurso governamental está chegando em quantidade menor do que o necessário e de maneira tardia, né? Então, essas pessoas tiveram que rapidamente se mobilizar e se auto-organizar para poder viver, para sobreviver, né, ao que está acontecendo. Agora, Marlise, esse é um ano eleitoral, né? Um ano de eleições municipais que são tão importantes. Quando a gente fala de minorias, das necessidades e tal, a prefeitura ela tem um papel tão importante, a Câmara dos Vereadores, né? A interação com a comunidade é ali no tete-a-tete, e a gente está sempre discutindo, sempre que nós nos encontramos para essas conversas, a gente está sempre discutindo a representação da mulher na política. Num ano eleitoral, uma pandemia dessa, que impacto pode ter nessa... Você já tratou disso? Está levantando? Como é que isso pode influenciar a presença da mulher na disputa política? Olha, Vivian, você sabe da minha, né, da minha dedicação, né, realmente, quase do meu ativismo e militância, né, nessa direção, porque eu acredito muito que uma democracia, se ela existe de fato, ela tem que existir com a participação real das mulheres, né? Não basta a gente ser eleitora, a gente tem que ter direito de se eleger, né? De estarmos nos postos de poder de decisão, como, né, os postos parlamentares para decidir. Então, essas eleições agora, que vão ser, né, para o executivo dos municípios e para as câmaras de vereadores, são centrais, né? Por quê? Porque a vida realmente das pessoas, né, a gente falava disso, acontece na cidade, no município. E boa parte das candidaturas, o maior volume de candidaturas de mulheres que a gente tem no Brasil, ela é nessas eleições. Por quê? Porque as mulheres elas se sentem muito mais próximas dessa realidade do cotidiano da cidade do que lá do Congresso, do Senado, sabe? Assim, é muito mais obstáculo para ela, né? É muito mais enxergado como uma coisa muito distante, ela se candidatar, né, numa posição como para senadora, deputada federal. Então, até porque, como a gente sabe, com 15% de mulheres, que é o indicador comparado internacional, o Brasil pratica uma das piores taxas no mundo inteiro, em mais de 190 países. A última vez que eu olhei, que foi em fevereiro desse ano, a gente estava na posição 164. Né? Então, é uma vergonha. Né? Isso é deletério para a democracia brasileira. E as eleições municipais elas teriam esse vigor da participação das mulheres porque elas se sentem mais autorizadas e legitimadas para fazerem essa disputa do poder local. Né? Mas eu acho que vai ser muito adverso para elas. Por quê? Porque você não vai ter mais a possibilidade do corpo a corpo, né? Que é um espaço onde quem é liderança, essas mulheres que são lideranças comunitárias, que vêm dos movimentos sociais, o capital eletivo, né? O capital eleitoral que elas trazem são esses das suas próprias comunidades, né? E elas agora estão super ocupadas, como eu acabei de falar, de responder na outra mensagem, nesse atendimento de emergência imediato para a sobrevivência das próprias comunidades. Então, muitas delas... A agenda está muito cheia, né? Elas estão assoberbadas e elas todas... A gente tem grupos de formação política. Eu faço curso de capacitação para mulheres e esse perfil de mulheres é que me interessa e vê-las, né, empoderadas para fazer essa disputa com mais recursos. Elas estão
até aqui sobrecarregadíssimas. Então, elas vão fazer essa disputa, porque elas não vão desistir, e eu estou aqui, né, batalhando para que elas não desistam, mas as condições de desigualdade são gigantescas, né? Então, os homens que já estão eleitos, esses vão sair com uma vantagem, né, infinitamente maior do que essas que estão fora disputando a entrada no campo político. Olhando um pouquinho mais longe, a gente viu aí umas lideranças femininas no mundo, né? Algumas líderes mesmo, que comandam países, terem desempenhos assim notórios, né? De bons resultados de combate à pandemia, de controle, de estratégia colocada, não é? O que você acha desse resultado? Isso é só coincidência? Porque não são tantas lideranças assim, mas entre as lideranças que existem, se não quase todas, né? Se não todas, quase todas tiveram ótimos resultados. Isso é o que tem a ver? Isso é o que a gente estava falando lá atrás sobre trajetória social da mulher, ou tem a ver, ou é uma mera coincidência? Eu não acho que definitivamente que seja mera coincidência. A gente não tem pesquisas sólidas, consistentes aqui no Brasil sobre isso, mas na literatura internacional, Vivian, as mulheres que estão em cargos de poder e decisão, seja no executivo, seja no legislativo, a agenda de preocupações dessas mulheres tem a ver com as preocupações que são essas do cotidiano e que impactam imediatamente a vida de todo mundo. Então, é comum que as mulheres políticas se preocupem com saúde, com educação, habitação, saneamento básico, mudança climática. Tá? As mulheres, de uma forma geral, isso não é por uma essência feminina, é um processo socializador que, né, tem uma consequência que é essa, que não é muito premeditada, mas as mulheres, quando estão no poder, elas se preocupam com questões sociais que são, de fato, muito vertebradoras, estruturadoras, né, para o atendimento social da população. Então, não é nada surpreendente, nem um pouco surpreendente, Vivian. Isso é absolutamente consistente com os resultados das pesquisas que existem pelo mundo, que mostram que as lideranças de mulheres, quando elas assumem o poder, seja no executivo ou no parlamento, elas legislam e elas fazem políticas, elas executam os mandatos com foco na realidade social das populações que elas estão trabalhando para elas. Então, assim, é algo, e os homens estão muito mais interessados, claro que existem exceções, a gente não vai aqui fazer, né, nenhuma caricatura, né, mas o autointeresse, o interesse na própria trajetória, o interesse em permanecer no campo político, em se reeleger, esses interesses que são, né, de uma esfera muito mais egoísta e autointeressada, isso está muito mais associado à trajetória e à agenda política masculina do que das mulheres. Tá? Se a gente olha no Brasil, e esses estudos já existem no Brasil, quais projetos as mulheres colocam, né, nos parlamentos, né? Quais são os projetos propostos pelas mulheres, e compara com os projetos que são propostos pelos homens, a diferença é estratosférica. Né? A preocupação das mulheres é com a agenda social de uma maneira consistente. E é isso que gera, né, a capacidade e a habilidade que elas vêm adquirindo ao longo do tempo, quando elas conseguem chegar nesses espaços, de lidar com uma situação emergencial como essa, né, de uma pandemia global, e ter um pouco mais de sucesso e fazer isso com muito mais competência e habilidade. Não tenho dúvida sobre isso. Para a gente terminar a nossa conversa aqui, nós falamos de tanta coisa grave, difícil, né? De tantos desafios. Aquela premissa de que uma grande crise pode ser uma oportunidade para se ter avanço, será que a gente pode pensar que o feminismo pode avançar com uma pandemia e uma crise que se instala por conta de uma pandemia, aqui especialmente no Brasil, onde a pandemia está tão grave e nós temos tanta gente em situação de fragilidade, né, de vulnerabilidade, especialmente as mulheres? Essa pergunta é ótima, Vivian, porque eu sou uma pessoa muito otimista, mas em relação a essa questão, assim, a gente tem valores éticos do feminismo que são muito importantes, né? O cuidado, né, e a ideia de bem
de bem viver, eu acho que são duas dimensões que agora parece claro, ou para a imensa maioria das pessoas, a importância de você viver bem, né? De você ter a sua saúde plena, de você ter acesso, né, a uma educação, tudo isso que hoje nos faz falta, né? A convivência social, o contato com o outro, são dimensões que, assim, eu acho que, no mínimo, essa pandemia nos coloca numa condição de reflexividade que é muito importante e que pode, potencialmente, né, startar processos de transformação. Mas eu te diria, né, que isso acontecerá se a gente já estiver mudando a realidade agora, tá? Porque se a gente continuar praticando indicadores de violência contra as mulheres como a gente tem praticado, né? Se as pessoas que estão, né, decidindo lá, a gente sai do isolamento ou não sai do isolamento, os comitês, as comissões que deliberam sobre, seja no município, né, seja no estado, seja, né, na União nem existe, né, mas onde está a coordenação, se não tiver mulheres nesses lugares para darem a posição, o ponto de vista, a perspectiva delas, a gente não está mudando nada, né? Ao fim e ao cabo. Se a gente, nessa oportunidade, né, as mães que estão nos escutando agora, né, estão dentro de casa com seus filhos, podendo estar nessa condição privilegiada, não colocar os meninos para lavar prato, né, para ajudar a lavar uma roupa, botar uma roupa na corda. Se a gente não mudar agora, não vamos ter a expectativa de que a gente vai mudar lá na frente, Vivian. Né? Então tem que mudar agora, enquanto a coisa ainda está acontecendo e a gente está com essas antenas aí ligadas para essas dificuldades todas. Né? Apoiadíssimo, Marlise. Muitíssimo obrigada por essa ótima conversa mais uma vez. Eu que agradeço, Vivian. E olha, quem puder, fica em casa, sabe? A gente ainda não encerrou esse ciclo aí desse Covid, a gente precisa se proteger e sobreviver para construir um Brasil melhor mais para frente, né, Vivian? E votem nas mulheres, hein? Pensem nelas mais adiante. Eu conversei com Marlise Matos, ela é coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Mais uma vez, obrigada e tchau. Obrigada.